eu sou Lucinéia Ferreira e hoje eu vou ensinar a fazer uma torta de linguiça pura. Uma linguiça como essa daqui, eu já desmanchei uma quantidade aqui, já tirei a capinha dela. Depois eu vou mostrar como é que eu fiz para deixar ela assim. Agora, já tenho aqui no liquidificador. Aqui no liquidificador eu coloquei 3 xícaras de leite integral, 1 xícara de óleo de soja e agora eu vou colocar 3 ovos inteiros. Essa torta, ela é interessante, ela fica muito gostosa com a linguiça pura, porque a linguiça pura ela dá mais umidade para a massa do que, por exemplo, uma linguiça calabresa, que é mais sequinha. Então, ela dá uma umidade muito boa para a massa e fica muito gostosa. E é um sabor diferente, né? Então, por isso que eu resolvi ensinar. 3 ovos. E vamos bater os líquidos aqui no liquidificador. Já tá bom, só uma batidinha pra deixar tudo homogêneo. Eu vou colocar aqui na tigela ovo, leite e óleo. Fica bem líquido mesmo. Vou colocar todo o conteúdo. Essa parte aqui eu poderia bater na batedeira, mas eu vou fazer manualmente mesmo, porque o objetivo não é a massa ficar fofa igual uma massa de bolo doce. Pra ela ficar meio soladinha mesmo, sabe? Igual massa de torta salgada, né? Aí, ok. Aí, vamos já acrescentar aos poucos a farinha de trigo. 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Vai colocando e mexendo. Ela é muito fácil de fazer, bem rapidinho. A parte mais trabalhosa é mesmo só desmanchar a linguiça. A primeira vez que eu fiz essa torta, que eu comi ela na verdade, foi a minha irmã que me ensinou a receita. Primeira vez que eu comi, acho que eu tinha uns 14 anos. E ela fez com frango. Aí depois disso eu fiz muitas vezes com frango. A primeira vez foi com ervilha, frango e ervilha. Aí depois um dia eu experimentei fazer com linguiça e achei muito gostoso. Dá pra fazer com vários recheios, na verdade. Coloquei 3 xícaras e meia de farinha de trigo, poderia ter colocado até um pouquinho mais. Deixa eu experimentar aqui. Qualquer coisa eu pego mais um pouquinho. Vamos ver. Mexer bem aqui para que ela não fique com gruminhos, né? E também eu tenho 40 gramas de queijo ralado, de queijo parmesão ralado grosso. Aí a gente vai colocar metade na massa, metade por cima na hora de montar. Liguei o forno para ir aquecendo enquanto eu termino de arrumar a massa aqui. Coloquei a 200 graus. Aí depois, na hora de colocar a torta para assar, eu abaixo um pouquinho para 180. Depende do forno, né? Mas aqui eu coloquei a parte de gratinar em cima e embaixo eu ligo as duas. Mas vai depender de cada forno. Eu vou colocar, então, metade do meu queijinho parmesão. Um pouquinho. Eu deixo um pouquinho pra colocar em cima, porque dele fica um crocantezinho, assim, salgadinho, fica bem gostoso. Agora, fermento para bolo, né? Fermento químico. 1 colher de sopa. E mais um pouquinho, porque é uma forma grande, né? Eu vou colocar naquela forma, acho que de 40 centímetros. Ela fica um tamanho bem bom. Isto. E um pouquinho de sal, que eu não coloquei ainda.
O queijo parmesão já tem sal, a linguiça do recheio também é salgadinha, então a gente vai colocar uma, assim, mais ou menos meia colher de sal. Acho que já está bom. Não sei se essa linguiça tem em todo lugar, mas é uma volta de linguiça pura, assim. É bem fácil de... Você tem que comprar ela quando ela estiver fresquinha ainda, sabe? Porque depois que ela tiver um pouquinho mais madura, ela fica mais dura, né? Daí fica difícil de desmanchar. Essa aqui tá bem verdinha, bem fresca. Tira essa tripinha. Desmancha, ó, ela desmancha bem fácil, porque ela está fresca. E ela dá uma quantidade bem boa, acho que uma meia volta, uma volta dessa aqui deve ser deve ser meio quilo mais ou menos de linguiça. Agora eu vou cortar um tomate que eu deixei inteiro, já tá lavadinho, eu deixei inteiro pra cortar assim na hora. Porque pra ele ficar com umidade também, se cortar antes ele seca, né, um pouco, e perde um pouco da umidade. Corta em cubinhos. Você pode misturar na linguiça ou colocar uma camada de cada coisa. Eu prefiro colocar uma camada de tomate e outra de linguiça. Aqui eu já coloquei um pouquinho de óleo na minha forma, desse tamanho. Eu não lembro o tamanho exato, mas é cerca de 40 por 25, mais ou menos. Aí depois eu separei um pouquinho de orégano também pra colocar por cima. Porque dá um gostinho bem... Dá uma diferença boa, um pouquinho de orégano por cima. Então, aqui eu vou colocar... Olha só a textura que ficou a massa. Ficou uma massa molinha, mas não super líquida. Então, não acho que é necessário colocar mais farinha de trigo. E você tem que ver a textura na massa, como é que fica, pra ver se precisa de um pouquinho mais de trigo ou não. Vou despejar metade da massa. Na massa aqui. Ó, ficou uma camadinha no fundo da forma. Agora, eu coloco primeiro a linguiça. Vou distribuindo assim com a mão mesmo, que eu acho que dá... A gente tem mais precisão de fazer com a mão do que com uma colher. É importante também escolher uma linguiça de boa qualidade, né? Que não seja com aquele tempero forte de alho, assim, ou muito salgada, né? Porque aí ela vai influenciar totalmente no sabor da torta, né? Se tiver um tempero muito forte, ela já não fica boa. Você não precisa se preocupar em colocar exatamente metade da massa, porque depois se ficar um pouquinho de linguiça aparecendo, assim, não tem problema, fica até gostoso. Essa linguiça pura é linguiça suína, né? Linguiça de porco. Agora, o tomate. Ó, fica super recheado. Uma quantidade ótima. Uma volta de linguiça, acho que eu paguei R$12 aqui. Dá pra fazer uma forma bem grande. Uma quantidade excelente. Agora, vamos colocar o restante da nossa massa. Aqui eu vou dar uma espalhadinha por cima. Meu forno já tá aquecendo ali alguns minutos, já deve estar bom. Olha só como ela fica. Ela fica aparecendo um pouquinho do recheio. Fica bem pesada a forma, mas é assim mesmo. Agora, eu vou colocar o restante do queijinho ralado por cima. Um pouquinho de orégano. Eu gosto muito de orégano, então eu vou colocar um pouquinho mais. Olha só como é que ficou. Bem cheia a forma. Agora eu vou colocar pra assar, então. O forno está bem quente. Acabei de tirar a torta do forno. Ela assou por 40 minutos a 180 graus. Já comi um pedacinho porque eu estava com vontade. Eu vou cortar aqui pra ver, pra mostrar como é que fica, ó.
Ela tá bem quente, faz uns 5 minutinhos que eu tirei só. Ó. Ela fica super úmida. E não é... Ó, lembra que eu falei que ela não ia ficar fofa? Ela fica molhadinha assim, ó. Tá desmanchando. Muito gostosa mesmo. Vale a pena fazer. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.